Nos anos 90, o futebol ganhou velocidade, mas jogadores como Zinedine Zidane mostraram classe. De ascendência argelina e islâmica, ele brilhou no Cannes, Bordeaux, Juventus e Real Madrid, ganhando a Bola de Ouro 3 vezes. Conquistou a Liga dos Campeões com o Real e foi crucial na vitória da França na Copa do Mundo de 1998. Como treinador, guiou o Real para 3 títulos da Liga dos Campeões e 2 campeonatos espanhóis, consolidando-se como ícone do clube. Zinedine Yazid Zidane nasceu em 23 de junho de 1972, em Marselha, França. Apesar da nacionalidade francesa, sua família tem raízes argelinas e islâmicas. Zizou começou a jogar futebol aos 5 anos, em partidas de rua. Aos 9, ingressou no AS Foresta. Passou por outros clubes antes de chegar ao Cannes em 1986, após ser descoberto num treinamento da Federação Francesa. Enquanto crescia, organizava torneios de bairro inspirados por ídolos como Blas Licovi, Enzo Francescoli e Jean-Pierre Papin, sem imaginar que um dia levantaria a Copa do Mundo. Após se destacar nas categorias de base do Cannes, Zinedine Zidane teve uma oportunidade única aos 15 anos e 6 semanas de testes no clube, longe da família. Ele impressionou tanto que assinou um contrato profissional antes do previsto. Apesar das habilidades em campo, enfrentou discriminação religiosa e lidou com um temperamento explosivo, até seu treinador, Jean Varraud, incentivá-lo a usar sua raiva para dominar a bola. Sua estreia profissional ocorreu em 1989, aos 16 anos, e rapidamente se tornou o destaque do Cannes, levando o time à Taça UEFA em sua primeira temporada. Após o rebaixamento do Cannes em 1992, Zidane buscou novos horizontes no futebol francês, encerrando sua passagem no clube após 4 temporadas, com 71 jogos e 5 gols. Zinedine Zidane ingressou no Bordeaux em 1992, por 7 milhões de euros, apesar de quase ter ido para o Olympique de Marselha. Estreou contra o Lyon no campeonato francês de 1992 a 93 e logo se tornou titular. Sua habilidade chamou a atenção que o levou à sua primeira convocação pela seleção francesa já no ano seguinte, em 1994. No Bordeaux, ele liderou campanhas notáveis na Europa, vencendo a Copa Intertoto em 1994-95 e chegando à final da Taça da UEFA em 1995-96, onde foi eleito o melhor jogador da Ligue 1. Na ocasião, a equipe de Zizou perdeu a final para Bayern Munique, que venceu as 2 partidas da decisão. Sua performance atraiu o interesse da Juventus, levando-o a deixar o Bordeaux após 177 jogos e 39 gols. Zinedine Zidane chegou à Juventus em 1996 por 5,5 milhões de euros, valor considerado baixo devido à sua performance na Euro daquele ano. Ele foi rejeitado por clubes ingleses como Blackburn, Newcastle e Manchester United. Na Juventus, inicialmente visto como promessa, Zidane superou expectativas, sendo comparado a Michel Platini. Apesar de um início difícil, ainda mais por ter sofrido um acidente de carro antes de estrear no futebol italiano, não demorou muito para o jogador logo se firmasse como titular da equipe, algo que ocorreu em sua primeira temporada com a camisa da Juventus e foi eleito o melhor estrangeiro da Série em sua primeira temporada. Em questão de títulos, Zidane conquistou o bicampeonato italiano entre 1996 e 1998, o Mundial Interclubes de 1996, a Copa Intertoto e a Supercopa da Itália. Na temporada 1996-97, ele passou perto de conquistar a Liga dos Campeões, mas sua equipe perdeu para o Borussia Dortmund na final. Já na temporada seguinte, o título bateu na trave mais uma vez, após derrota na decisão para o Real Madrid. Após seu sucesso na Juventus, Zidane foi reconhecido como o melhor do mundo 2 vezes. A primeira foi em 1998, quando levou a França à vitória da Copa do Mundo em cima do Brasil e também na final da Liga dos Campeões e ganhou tanto o prêmio Bola de Ouro da France Football quanto o prêmio The Best da FIFA, superando Davor Suker do Real Madrid e Ronaldo Fenômeno da Internazionale. Sua segunda conquista ocorreu em 2000, quando, apesar do desempenho discreto de sua equipe, ele foi eleito o melhor do mundo pela FIFA, destacando-se individualmente diante de Luís Figo e Rivaldo.
Em ambas as vezes que chegou perto de conquistar a Liga dos Campeões, Zidane formou uma dupla bem-sucedida no meio-campo com seu compatriota Didier Deschamps. Juntos por 3 temporadas, eles também foram parceiros na Copa do Mundo de 1998, quando a França conquistou o título mundial. Além de Deschamps, Zidane compartilhou o campo com outras lendas como Alessandro Del Piero, Edgar Davids, Filippo Inzaghi, Christian Vieri, entre outros, mostrando sua habilidade como o cérebro por trás de uma equipe talentosa. Seu desempenho chamou a atenção do Real Madrid, que estava começando o projeto dos Galácticos. Na época, competir com os investimentos dos merengues era praticamente impossível, já que o presidente do clube, Florentino Pérez, estava gastando consideravelmente para reforçar a equipe. Assim, Zizou deixou a Juventus em 2001, depois de 212 jogos e 31 gols. Para iniciar seu ambicioso projeto dos Galácticos, o Real Madrid fez de Zinedine Zidane sua primeira grande contratação, pagando a quantia recorde de 77,5 milhões de euros na época. Zidane estreou pelo time merengue na temporada 2001-2002 do Campeonato Espanhol, sofrendo uma derrota por 1-0 contra o Valência. No entanto, essa derrota não refletiria sobre o que seria sua passagem pelo Real Madrid. Logo em sua temporada de estreia, Zidane conquistou seu primeiro grande título, a Liga dos Campeões. Ele foi essencial, marcando o gol decisivo na final contra o Bayer Leverkusen. Seu golaço de fora da área desempatou a partida e garantiu o título europeu para o Real Madrid. Após conquistas importantes, como a Liga dos Campeões de 2001, 2002 e o Campeonato Espanhol de 2002-2003, Zidane novamente chamou a atenção da FIFA e foi eleito o melhor jogador do mundo. Ele superou seu compatriota Thierry Henry, do Arsenal, e seu colega de equipe, Ronaldo Fenômeno. No final de 2002, Zidane também conquistou o Mundial Interclubes, vencendo o Olímpia do Paraguai, marcando o início de sua parceria com Ronaldo Fenômeno. Na temporada seguinte, Zidane foi campeão espanhol e adicionou a Supercopa da UEFA e a Supercopa da Espanha ao seu currículo, completando a saga dos Galácticos, que foi formalizada com a chegada de David Beckham. A passagem de Zidane pelo Real Madrid durou até 2006, ano em que ele decidiu se aposentar, deixando o clube após 229 partidas e 49 gols. Zidane na seleção francesa. Zinedine Zidane teve sua primeira convocação para a seleção francesa em 1994, quando jogava pelo Bordeaux. Estreou em um amistoso contra a República Tcheca, marcando 2 gols em um empate de 2-2. 2 anos depois, participou de sua primeira competição oficial, a Eurocopa de 1996, onde a equipe foi eliminada pela República Tcheca nas semifinais. Porém, sua grande conquista veio em 1998, quando liderou a França até o título da Copa do Mundo, o primeiro da seleção em sua história. Na Euro 2000, venceu novamente, derrotando a Itália na final. Na Copa do Mundo de 2002, a decepção veio com a eliminação na fase de grupos, seguida por uma saída nas quartas de final da Euro 2004. A redenção parecia próxima em 2006, mas Zidane encontrou a Itália novamente na final da Copa do Mundo, sofrendo uma derrota. Na decisão, Zidane foi novamente decisivo ao marcar o gol francês contra a Itália, empatando o jogo por 1-1. Entretanto, a 10 minutos do fim da prorrogação, ele foi expulso após cabecear o peito do zagueiro italiano Marco Materazzi, que o havia insultado com comentários sobre sua irmã. Apesar do incidente, Materazzi não foi expulso e converteu um dos pênaltis que garantiram o título à Itália. Zidane, no entanto, foi reconhecido como o melhor jogador da Copa. Este foi seu último jogo pela seleção e como jogador profissional, encerrando uma carreira de 18 anos na equipe nacional. Durante esse período, jogou ao lado de grandes craques como Didier Deschamps, Marcel Desailly, Lilian Thuram, Franck Ribéry e Thierry Henry, somando 108 partidas e 31 gols pela França. Uma das principais discussões no futebol francês gira em torno do maior ídolo, Michel Platini ou Zinedine Zidane. Ambos foram figuras centrais em diferentes eras da seleção francesa, amplamente consideradas as melhores da história do país. No entanto, a maioria considera Zidane como o maior ícone do futebol francês. Sua conquista na primeira Copa do Mundo da França,
em 1998, e na Euro 2000, além de chegar à final da Copa do Mundo de 2006, solidificaram sua posição. Por outro lado, embora Platini tenha sido fundamental na conquista da Euro 1984, não conseguiu o título mundial. Os jornais franceses, em sintonia com a opinião popular, tendem a reconhecer Zidane como o maior ídolo, embora não diminuam a importância de Platini. A aposentadoria. Em 2006, Zinedine Zidane estava em excelente forma. Como a estrela principal de sua seleção na Copa do Mundo daquele ano, ele demonstrava um desempenho excepcional com a camisa do Real Madrid. Em um jogo contra o Sevilha, durante o primeiro turno do Campeonato Espanhol, ele brilhou em campo, marcando 3 gols em uma vitória do Real Madrid por 4-2. Entretanto, naquele mesmo ano, Zidane fez uma revelação chocante. Anunciou sua aposentadoria ao término da Copa do Mundo na Alemanha, influenciado pela má fase do Real Madrid, a pior do clube em 52 anos. Assim, o último jogo de Zidane como jogador profissional em clubes ocorreu contra o Sevilha, no segundo turno do Campeonato Espanhol. Ele até marcou um gol, mas o Real Madrid acabou perdendo por 4-3. Seu último jogo no estádio do Real Madrid, marcado por homenagens à sua despedida, foi um empate por 3-3 contra o Villarreal. Naquela ocasião, os jogadores do Real Madrid homenagearam Zidane com seus nomes nas costas das camisas. Mais de 80 mil torcedores lotaram o Santiago Bernabéu, exibindo faixas com a mensagem "Obrigado por sua magia". Era o fim da carreira de um jogador que se aposentou relativamente jovem, aos 34 anos. Após encerrar sua carreira como jogador, Zinedine Zidane iniciou uma nova jornada no mundo do futebol, desta vez como treinador. Sua trajetória nessa nova função teve início em 2010, quando assumiu o papel de assistente de José Mourinho no Real Madrid. No ano seguinte, brevemente ocupou o cargo de diretor de futebol do clube, retornando em 2013 como assistente de Carlo Ancelotti. Em 2014, Zidane foi nomeado treinador do Real Madrid Castilla, a equipe B do clube. Sua ascensão foi rápida, assumindo o comando da equipe principal em 2016. Como treinador do Real Madrid, Zidane alcançou um sucesso comparável ao de sua carreira como jogador. Sob sua liderança, o clube desfrutou de uma das melhores épocas, contando com talentos como Rafael Varane, Sérgio Ramos, Marcelo, Toni Kroos, Luka Modric, Karim Benzema e, especialmente, Cristiano Ronaldo. Sua autoridade e respeito foram fundamentais para unir o time. O resultado foi notável, conquistou 3 títulos consecutivos da Liga dos Campeões entre 2016 e 2018, além de 2 títulos mundiais em 2016 e 2017. Também garantiu 2 títulos da La Liga nas temporadas 2016, 2017 e 2019, 2020, este último após seu retorno ao Real Madrid após um breve afastamento. Se você é um apreciador do mundo esportivo, gostaríamos de ouvir sua opinião. Compartilhe este conteúdo com outros amantes do futebol e não deixe de se inscrever para mais novidades sobre esse universo fascinante. Até a próxima!